Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula da oficina Iniciação na Arte da Xilogravura. Eu sou o mestre Edilson Oliveira e vou passar para vocês hoje a segunda aula que chama Os Instrumentos da Xilogravura. Começando, eu gostaria de apresentar a vocês os materiais que são compostos para ser desenvolvido a técnica da xilogravura. Lembrando que a gente está com essa oficina, que é uma oficina de iniciação. Então, logo, a gente vai passar para vocês a forma mais básica da iniciação na arte da xilogravura. A xilogravura, para começar, a gente precisa começar pelo seguinte. O início de tudo é a matriz, é a madeira, é os tacos de madeira que a gente vai produzir as nossas matrizes de xilogravura, ok? Então, eu digo a vocês aqui que a madeira é o primeiro passo de você ter. O que é? É uma prancha, né? Uma tábua de madeira, ela tem que estar plana, lisa, plena, para ser feito a xilogravura, que é, no caso, a matriz, tá bom? Precisamos de o suporte, que no caso é o papel. Pode ser qualquer tipo de papel, você pode passar a xilogravura, a impressão, né? Não se recomenda papéis, né, com a sua espessura, a sua gramadura muito grossa, porque você vai ter um pouco de dificuldade se for tirar manualmente. Então, a gente recomenda, pode ser tecido também ou qualquer outro tipo. Para a matriz ser talhada, usamos ferramentas como goivas de vários formatos, né? A gente tem aqui goivas e formões de vários formatos, né? Formatos de formatos maiores a formatos menores, né? Formatos bem peculiares, bem fininhos, né? A gente tem aqui o formão, que é esse que a gente tem no formato que é como se fosse um U, e temos a goiva, que é em formato de V. Esse formatozinho aqui, que é um V. Cada uma tem a sua especificidade para o corte. Ok? Seguindo o nosso trabalho, a gente tem também outro material que é importantíssimo na produção da xilogravura, que são os rolos. Os rolos de borracha. São rolos de borracha densa, borracha dura, não é uma borracha mole, tem que ser uma borracha dura, densa. Esses rolinhos também existem em vários tamanhos, né? Pode ser em várias espessuras, que é para o processo de entintamento da matriz, os rolinhos.
Também temos, para o processo da xilogravura, uma das coisas muito importantes também, que é a tinta. A tinta, esse tipo de tinta, é a tinta tipográfica. A tinta para offset, que é uma tinta à base de petróleo, bastante grossa, que é encontrada com facilidade em casas de produtos para trabalhar em offset, serigrafias, esse tipo de tinta, tá bom? Então, a tinta, o nome da tinta é a tinta tipográfica ou tinta para offset. Pode dar uma pesquisada na internet que é bem fácil de encontrar ela. Como eu falei, a questão da tinta e os rolos trabalham basicamente igual. Usamos também uma espátulazinha para auxiliar na remoção da tinta, onde vai para uma placa. Essa placa pode ser uma placa lisa de um vidro, um acrílico ou um pedaço de mármore ou algum tipo de espessura lisa para trabalhar em cima dela para esticar a tinta, mas lá na frente, na aula de impressão, vocês vão ter a prática sobre isso. Falando outro produto, a gente pode falar de outro material, com relação à limpeza. Tanto a limpeza dos rolinhos, como também a limpeza das matrizes. Nós usamos o querosene, né? Querosene pode ser também o tine, mas o tine, a gente sabe que o tine é corrosivo, então ele pode agredir a borracha do rolinho, uma vez que for sendo limpo. Você pega o querosene, que o querosene ele é um solvente, que ele além de remover o excesso de tinta que fica no rolinho ou na matriz, ele também deixa o rolinho hidratado, porque o material do querosene vai hidratar a borracha e não vai deixar ela ficar seca. Então, usa uma buchinha, um pouco de querosene e faz a limpeza dos rolinhos assim que fizer terminar a parte de impressão. E também, depois que você, por acaso, faça bastante impressões, você pode também limpar as matrizes com a mesma buchinha com o querosene, ok? Preservação. Vamos falar de preservação das matrizes. É justamente sobre essa questão de limpeza, de acomodação. As madeiras, né, que a gente vai falar mais para frente, o tipo de madeira, mas aí a questão da preservação das matrizes é muito importante. Assim, toda vez que vocês terminarem de tirar uma série daquela denominada xilogravura, então assim que terminar, não deixar a matriz suja, também limpar ela. Limpando ela, você além de estar limpando a questão dos veios, dos sulcos que você fez do entalhamento, você também vai estar conservando, porque a matriz, o querosene vai também dar essa ideia de preservação na madeira, com relação até mesmo de possíveis pragas, como cupim, brocas ou outros similares. Por fim, voltamos para o que eu comecei falando para vocês, que foi as goivas. Vamos falar um pouco sobre a questão afiando as nossas goivas. Para afiar as goivas, a gente usa um pedaço de lixa. De preferência, lixa para ferro. Existe uma lixa chamada lixa d'água, que a gente vai trabalhar com ela não molhando, mas sim ela seca mesmo. O número da lixa, vocês usam o número 360. Por quê? As nossas goivas, diferentemente do entalhe do trabalho
manual de um artesão que vai fazer uma escultura, a gente não trabalha com goivas e formões tão grandes. São peças menores, como eu já disse a vocês. Então, são mais delicadas e a gente precisa de uma fiação mais perfeita e também uma lixa bem mais fina. Então, com um pedacinho de lixa d'água para ferro 360, você vai levemente fazendo o formato. No caso do meu formão, que tem o formato de U, eu faço também esse movimento para lá e para cá, em formato seguindo o U do meu formão. Sem colocar força, porque a gente precisa de fio, não precisa desbastar a questão da nossa ferramenta. Sempre olhando para ela ficar afiada por igual. A mesma coisa a gente usa na ferramenta que é a bugiville, que é a goivazinha, né? Que é em formato de V. Só que agora, em vez de a gente fazer o U, a gente vai trabalhar um lado do V e depois, posteriormente, o outro lado. E daí a gente vai ter uma fiação bastante boa, porque ferramenta amolada é uma das coisas principais que a gente tem que ter para fazer o processo do entalhamento. Uma ferramenta cega, ela não vai lhe dar tanta habilidade e cortes precisos como é isso. Esses são os materiais: madeira, ferramentas de corte, rolos, tintas, papel e produtos de limpeza que basicamente a gente precisa para fazer uma estilogravura. Estamos chegando aqui ao final da nossa segunda aula, então conto com vocês na próxima aula.